Esse é um podcast da série A Independência como Monumento, da crítica à celebração, da resistência à aceitação, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em História da Arte da UERJ e financiado pela FAPERJ. A ideia é trazer especialistas para uma conversa sobre distintas questões relativas ao processo de institucionalização e monumentalização da independência do Brasil, nas comemorações do seu bicentenário. Bem-vindos ao podcast O Hino da Independência, a história de um imbróglio. O Hino da Independência é um dos principais símbolos oficiais da independência do Brasil e sua autoria é atribuída ao próprio imperador Dom Pedro I. A história da composição e da recepção do hino, porém, é permeada de lacunas e problemas e será o assunto desse podcast. Para falar sobre ele, convidamos os professores e pesquisadores Lino de Almeida Cardoso e Alberto José Vieira Pacheco. Lino de Almeida Cardoso é historiador e musicólogo. É autor do livro O Som Social, Música, Poder e Sociedade no Brasil, Rio de Janeiro, séculos XVIII e XIX, e de outros textos acadêmicos nessa mesma área. Desde 2008, integra o Núcleo de Estudos da História da Música Luso-Brasileira, Caravelas, sediado na Universidade Nova de Lisboa. Alberto Pacheco é professor do curso de Ciências Musicais, também da Universidade Nova de Lisboa. Foi professor da Escola de Música da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Música na área de Práticas Interpretativas e seus processos reflexivos. É autor de livros, artigos e CDs dedicados à música composta nos séculos XVIII ao XIX. Aqui reunidos, os dois pesquisadores conversaram conosco sobre as controvérsias em torno do Hino da Independência, a história de sua composição, de sua recepção e transmissão ao longo do tempo. Eu, Maia Soime Lemos e João Isaac Marques seremos os hosts desse podcast. Eu sou historiadora da música e professora do Programa de Pós-Graduação em História da Arte da UERJ. João Isaac Marques é compositor e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Música da Unirio e desenvolve pesquisa sobre o processo de monumentalização da obra musical de Dom Pedro I. O hino que nós conhecemos hoje, como o Hino da Independência, constitui claramente um dos principais símbolos oficiais do imaginário da independência e é um elemento central das celebrações. A sua história, no entanto, longe de ser clara, é bastante atribulada e ainda hoje permeada de dúvidas e de lacunas. Quais são, no entender de vocês, Lino e Alberto, as controvérsias que existem em torno desse hino, cuja música é atribuída ao próprio Dom Pedro I? Olá, Maia, João Isaac, Alberto. Olá, caros ouvintes. Prazer em estar aqui com vocês. Então, vou responder essa pergunta por partes. Primeiro, eu devo dizer que os fatos passados que dizem respeito ao nosso país são geralmente muito mal documentados, cheios de dúvidas e lacunas mesmo. Isso acontece por diversas razões. A primeira delas é cultural. Nessa nossa cultura lusófona, tanto portuguesa quanto brasileira, nós não adquirimos, em geral, o hábito de escrever memórias, diários. Então é fato que na história portuguesa, como na brasileira, existe uma carência enorme de fontes privadas, familiares. A história do Brasil é feita muito a partir de documentos oficiais, cartoriais, de igreja e, a partir do século XIX, da imprensa. Por outro lado, o papel no Brasil, e eu digo o papel físico dos documentos, sempre sofreu muito com as nossas condições tropicais. Então, as traças, os cupins, a umidade deram cabo de muitos dos registros que se perderam, sem falar na própria incúria da sociedade, dos governos, em cuidar desse patrimônio documental. Portanto, essa controvérsia que existe em relação ao nosso hino, ela, na verdade, está presente em toda a história do Brasil. O historiador aqui encontra imensas dificuldades de juntar um número substancial de fontes para sua pesquisa. Muitos dos testemunhos, inclusive, que são utilizados são estrangeiros, memórias, depoimentos realizados geralmente por europeus que aqui estiveram e registraram as suas impressões.
Dito isso, e falando especificamente do hino da independência, nós temos, além dessa dificuldade enorme de encontrar fontes que tragam informações, a situação em si da composição, que é no mínimo curiosa. Dom Pedro, mesmo jovem, enquanto príncipe da Beira, depois príncipe real, príncipe regente, enfim, imperador, sempre foi um apaixonado por música. Isso é fato, e dizem até que ele gostava mais de música do que de governar. Tocava diversos instrumentos musicais, regia, compunha, enfim. Há vários documentos que tratam desse assunto. E além de outras composições, inclusive outros hinos menos conhecidos, Dom Pedro produziu 2 hinos que marcaram a sua época. O primeiro deles surgiu em 1821 e foi feito por ocasião do juramento antecipado da Constituição Portuguesa. Esse hino ficou muito popular entre 1821 e 1822. Segundo as fontes da época, tinha letra e música do príncipe, tornando-se posteriormente o hino português. Ocorre que em agosto de 1822, circulou pela corte e posteriormente pelas outras cidades e vilas do Brasil uma poesia inicialmente anônima que depois se soube ser da autoria do então jornalista e depois deputado Evaristo Ferreira da Veiga. Essa poesia fez um enorme sucesso com o seu refrão Brava Gente Brasileira e acabou adotada por Dom Pedro como hino nacional na sua aclamação em 12 de outubro de 1822, quando ele próprio solicitou a Marcos Portugal, que era um dos principais compositores da corte e também seu professor particular, que fosse feita uma música sobre a tal poesia. Porém, alguns anos depois, o próprio Dom Pedro acabou compondo uma outra música sobre esses mesmos versos, que teria sido possivelmente ouvida pela primeira vez em 25 de março de 1824, que foi o dia do juramento da Constituição Brasileira, quando, inclusive, o principal teatro do Rio de Janeiro foi consumido em um incêndio, aparentemente acidental. Essa música, ao meu ver, acabou suplantando o hino do Marcos Portugal, embora as fontes que restaram nos mostrem que ambos os hinos continuaram sendo tocados durante o século XIX, inclusive durante o século XX. A questão é que as fontes mais antigas não trazem melodia. Elas falam apenas da letra, citando geralmente o refrão e dizendo que a música, e por vezes a letra, era de Dom Pedro. Então não dá para ter certeza de nada. Daí, aliás, essa confusão toda que se criou, porque até certo ponto, as próprias pessoas da época achavam que todos os hinos eram do Dom Pedro, inclusive a poesia, provavelmente confundindo essa questão com o hino anterior de 1821, que seria então esse sim, integralmente seu. Mas uma coisa é certa, a letra desse hino da independência é de Evaristo da Veiga e a música, com algumas modificações, de Dom Pedro I. Algumas fontes chegam a dizer que a música teria sido atribuída a Dom Pedro, mas isso é uma espécie de ironia que os críticos fizeram, como se o imperador não tivesse a capacidade de compor música. Mas, ao que tudo indica, a autoria é dele mesmo, porque não faria sentido nenhum que Marcos Portugal, por exemplo, tivesse composto 2 melodias para a mesma letra. A segunda melodia, então, que é essa que cantamos hoje, é de Dom Pedro. Existe, inclusive, um manuscrito orquestral no IHGB, Instituto de História e Geográfico Brasileiro, que foi oferecido ao Instituto por Francisco Manuel da Silva, o autor do nosso hino nacional, que viveu aquele momento, dando, inclusive, o seu testemunho de que aquela partitura era um autógrafo, ou seja, produzida pelo próprio punho do imperador. E as edições do século XIX, que nós conhecemos dessa composição, que são um pouco diferentes da versão hoje executada, parecem todas provenientes desse autógrafo. De modo que é uma história confusa, com poucas fontes remanescentes, mas temos aí algumas certezas.
Alberto, você trabalhou bastante sobre esse hino, inclusive em transcrição de manuscrito desse hino. O que você tem a nos dizer sobre esse percurso atribulado de recepção do hino? Primeiramente, obrigado pelo convite, Maia, João, para estar aqui. É um prazer imenso e é um prazer estar ao lado do meu colega Lino, que é sempre um prazer trocar informações, com quem é sempre um prazer trocar informações. Bom, sim, eu tenho trabalhado com o hino do Dom Pedro, na verdade, com os hinos do Dom Pedro e com outros hinos, digamos, luso-brasileiros, já faz algum tempo. E de fato, o hino da independência no Brasil, assim como outros hinos da nossa realidade, estão cheios de problemas de fontes, digamos, problemas no que diz respeito à história desses próprios hinos, do que eles significavam, das conjunturas a que eles estavam relacionados. Então, isso é uma coisa comum, ok? Como o próprio Lino já chamou a atenção, porque nossa história ela é cheia de lacunas e cheia desses problemas mesmo de informação que fica às vezes pouco clara. Então, a grande questão que se levanta sempre no que diz respeito ainda à independência são as datas em que ele foi composto, em que situação ele foi composto, qual a relação que ele tem com o hino do Marcos Portugal. São sempre estas as controvérsias. Da minha parte, a minha investigação pessoal foi menos nessas questões de precedência histórica, digamos assim, e estava mais relacionada com o significado desses hinos, o que eles representaram no decorrer da história, da importância que eles tiveram de fato, e também no próprio, digamos, no próprio patrimônio musical, ou seja, nas próprias partituras, né? Então, eu tive esse esforço de fazer as edições, qualquer pessoa pode acessar facilmente, por exemplo, a edição que fiz de todos os hinos do Dom Pedro, que estão disponíveis no site do Música Brasilis. Então, o meu esforço foi mais nesse sentido de tornar disponível o patrimônio. No caso do Marcos Portugal, o esforço foi o mesmo. Em breve eu devo publicar, digamos, a integral dos hinos do Marcos Portugal, que também eles estão muito relacionados com a realidade brasileira, inclusive no que diz respeito à composição também de um hino da independência. E é interessante, e nesse caso, sim, eu fiz um trabalho de tentar mostrar a relação entre esses dois hinos. A teoria que eu levanto, que não sou eu, é de que, de fato, esses dois hinos coexistiram, isso é óbvio, mas eles tiveram, de certa forma, um papel diferente, no sentido de que o hino do Marcos Portugal, o hino da independência composto pelo Marcos Portugal, ficou relacionado mais, de fato, com as comemorações da independência, dessa data, né, do 7 de setembro, enquanto que o hino do Dom Pedro, composto pelo Dom Pedro, passou a ficar relacionado com o próprio Dom Pedro. Então, nesse sentido, esse hino da independência do Dom Pedro teria, no início, um caráter mais nacional, no sentido de representação da nação de forma mais geral, e representação, obviamente, do próprio Dom Pedro. Isso pelo menos até 1831, e como a gente sabe, o Dom Pedro deixa o Brasil, abdica da coroa e vai para Portugal para retomar o trono português em favor da filha, a Dona Maria I. Então, nesse momento, aí sim, o hino da independência do Dom Pedro passa a ser relacionado cada vez mais à independência em si, porque, afinal de contas, o Dom Pedro era o herói da independência.
E o hino do Marcos Portugal vai aos poucos sendo, digamos, esquecido, ao ponto de que hoje em dia ele é praticamente desconhecido da população em geral. E, nesse mesmo momento, em 1831, o hino nacional, digamos assim, deixa de ser o hino do Dom Pedro e passa a ser cada vez mais o hino do Francisco Manuel da Silva, que é esse que a gente ainda canta hoje. Justamente porque esse hino nacional nosso atual, ele no início ele trazia um texto que era um texto contra o Dom Pedro, ou seja, era um texto que falava, que buscou, que cantava a libertação do Brasil dos interesses do próprio Dom Pedro. Então, neste caso, o hino nacional brasileiro passa a ser cada vez mais esse hino do Francisco Manuel da Silva, e o hino do próprio Dom Pedro passa a ser o hino relacionado com a independência e com esse ato que é, de fato, do próprio Dom Pedro, que é a proclamação da República, a proclamação da independência do Brasil em setembro de 22. Professor Alberto Pacheco, gostaria de aproveitar essa sua fala para encaminhar para a segunda questão a ser feita com relação ao processo de monumentalização desse repertório dentro das celebrações da independência. Então, gostaria de perguntar de que maneira, em seu entender, a narrativa da composição do hino por Dom Pedro I foi utilizada, instrumentalizada, nesse sentido de uma monumentalização, entre aspas, da independência. Bom, retomando e reforçando o que eu já disse, esse hino, de fato, foi tomado como o hino da independência, mais uma vez, por ele ser, inclusive, composto pelo próprio herói máximo, digamos assim, da independência brasileira, que é o Dom Pedro I. Ele foi cada vez mais sendo, digamos assim, institucionalizado ou oficializado através de edições, através, inclusive, de processos de edição, que a gente pode, por exemplo, dizer, na própria música, né, as edições mais recentes diferem um pouco da edição mais antiga, dos manuscritos mais antigos. Por exemplo, o manuscrito que o Francisco Manuel da Silva atribui ao Dom Pedro como manuscrito, né, como um manuscrito, um autógrafo, ele tem algumas diferenças em relação a essa música que a gente hoje em dia tem como oficial, no sentido que a música moderna ela é um pouco mais simplificada. Ela, por exemplo, no início a original tem um ornamento vocal que é retirado, né, nas edições modernas. Tudo isso para facilitar, obviamente, a execução por um público mais alargado, ou seja, de tornar esse hino mais facilmente cantável e tornar ele um monumento nacional que esteja, digamos assim, na boca de todo mundo. Então, nesse sentido, dá para perceber, de fato, um movimento oficial de estabelecimento desse hino como um dos símbolos nacionais. Isso também pode ser visto na escolha das estrofes. O texto original tem mais estrofes, digamos, do que o texto que a gente hoje em dia tem, digamos, nas escolas ou tem nas edições modernas. A gente tem um texto mais curto hoje em dia, justamente porque o texto original do Evaristo da Veiga traz algumas estrofes que fazem referência direta à conjuntura histórica que é muito específica, obviamente, e que não faz mais sentido hoje. Hoje em dia não teria muito mais interesse, digamos assim. Então essas estrofes são retiradas e permanecem as estrofes, obviamente, que falam da libertação, que falam de um Brasil independente, de um Brasil politicamente
maduro e autossuficiente. Então, nesse sentido, há aí um processo, digamos, de monumentalização do próprio texto e de atemporalização do texto, que é um processo importantíssimo quando você faz monumentos nacionais, porque monumentos nacionais precisam ser atemporais. Eles precisam inclusive dar a ideia de que são eternos, de que não têm uma origem, uma origem que se perdeu, digamos assim, na origem, no começo dos tempos. Obviamente que a gente sabe que não é bem assim, mas criar essa sensação de atemporalidade, de coisa perene, de algo que representa uma coisa que é maior que as nossas próprias vidas. Então, nesse sentido, você tornar esse texto menos conjuntural também faz parte dessa monumentalização. Alberto, muito interessante esse processo sutil, mas eficaz de elaboração paulatina desse material musical e poético, no sentido de uma atemporalização desse hino. Lino, o que você nos diria com relação a esse processo de monumentalização desse material ao longo da história? Concordo em tudo com o que o Alberto disse. Aliás, é um grande prazer ouvi-lo e poder participar junto com ele dessa discussão. E vou tentar aqui trazer mais alguns elementos para a gente seguir no nosso debate. Olha, naquela época, mais do que hoje, as canções de cunho nacional, os hinos, eram parte importante desse processo oficial de exaltação nacional, patriótica, de criação do imaginário nacional, e sempre muito utilizadas em eventos militares, relacionados à guerra, datas importantes, as chamadas grandes galas. Então, o hino da independência, assim como os outros hinos, com certeza marcou a sua época. Eu me lembro agora da própria questão da permanência do hino nacional, este nosso atual, no repertório, de Francisco Manuel da Silva, quando houve aquele concurso após a proclamação da República, cujo vencedor foi Leopoldo Miguez, mas o governo republicano decidiu manter o hino de Francisco Manuel da Silva, e uma das razões colocadas à época foi que o hino, apesar de ter a origem monárquica, teria marcado episódios de grande importância nacional, como, por exemplo, a Guerra do Paraguai. E isso foi suficiente para mantê-lo no repertório, apesar da mudança de regime. Agora, no caso do hino de Dom Pedro, certamente foi uma marca do primeiro reinado, do juramento da Constituição, da própria figura do imperador, que, bem ou mal, foi o fundador do Império, né? Mas, mais até do que a música de Dom Pedro ou de Marcos Portugal, a letra do hino, como bem disse o Alberto, me parece até mais relevante nesse sentido de estabelecer a identidade nacional, porque não só faz alusão à luta de libertação de Portugal, mais do que isso, deu ao cidadão nascente o próprio nome pátrio. Quando Evaristo coloca na sua letra o adjetivo brasileira para brava gente, antes mesmo da consolidação da independência, ele está dando a essa emergente nacionalidade um nome pátrio, que, diga-se de passagem, não era consensual. Soava, em certos momentos, até pejorativamente. Era diferente de tudo, porque o sufixo eiro diz respeito a profissões. Mas como a palavra na época servia tanto ao nascido no Brasil quanto ao português aqui radicado, acabou preferida pela maioria, deixando-se de lado, por exemplo, a variante brasiliense, que seria a mais correta. A letra do hino, no meu entender, dá força à escolha desse nome,
que acabou posteriormente sacramentada no próprio texto constitucional e tornou-se nome oficial do cidadão do Império do Brasil em 1824. Enfim, fazendo um gancho com essa polêmica das músicas, o sobrinho de Evaristo, Luiz Francisco da Veiga, e que foi sócio do IHGB, deixou-nos um interessante depoimento publicado em 1877 que trata justamente dessa questão. E ele diz o seguinte, eu vou ler um trechinho, abre aspas. Em um hino patriótico, parece-nos, entretanto, que os versos têm preeminência sobre a música. O que se cantava e se canta entre nós, o que eletrizava e eletriza o espírito nacional, não é ou não são a música ou as músicas do hino da independência? E tanto assim é que há duas músicas que raríssimos distinguem. Porém, o verbo potente, talvez rude, mas inspirado da emancipação de uma grande nação americana. O povo brasileiro não dizia nem diz dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, mas brava gente brasileira. Isso é que o anima e entusiasma, porque o engrandece, nobilita, exalta, porque a concreção do seu amor próprio nacional, porque a explosão cheia de hombridade de seu patriotismo, um quase desafio aos que pretenderem combater ou sufocar seus anelos férvidos de independência. Para a grande maioria, ou para a quase totalidade da nação brasileira, não existe senão um hino da independência, o que tem por estribilho Brava Gente Brasileira. Com música do primeiro imperador ou de Marcos Portugal, se podem recitar quaisquer quadras que tenham o mesmo ritmo e o mesmo número de sílabas, e ninguém reconhecerá o hino da independência. Recitai, porém, a poesia que tem por estribilho Brava Gente Brasileira, com qualquer outra música que com ela se adapte, e todos dirão, eis o hino da independência. Eu vou pegar esse aspecto muito interessante que você apontou, Lino, da exaltação à bravura por meio dos versos rudes, como diz o sobrinho do Evaristo da Veiga nesse trecho que você leu. E para lembrar que em 1922, na Exposição de Arte Contemporânea e Arte Retrospectiva do Centenário da Independência, é exposta uma pintura a qual deram o título de Primeiros Sons do Hino da Independência, de Augusto Bracet, que retrata o que teria sido o momento da composição do hino por Dom Pedro. Uma cena intimista que mostra não mais o príncipe heróico, guerreiro, mas sim o príncipe afinado a uma cultura de salão, delicada e ilustrada. E aí eu te pergunto, a intenção de representar Dom Pedro como um exemplo de príncipe esclarecido teria contado, no seu entender, para que se criasse toda essa mitologia em torno da composição do hino? Como é que você enxerga a figura de Dom Pedro I e a figura do Dom Pedro compositor à luz das pesquisas históricas e musicológicas? Olha, mas eu não sei em relação a construir uma ideia de um príncipe mais refinado. Quanto a isso, eu não sei. O que eu acho interessante dizer em relação a essa tela é que ela foi composta, segundo o próprio Bracet, a partir das memórias de Francisco de Castro Canto e Melo, que era irmão da futura Marquesa de Santos e foi testemunha ocular do 7 de setembro. Como militar, ele acompanhou Dom Pedro na sua viagem desde o Rio de Janeiro até São Paulo, ali entre agosto e setembro de 1822. Nesse depoimento, publicado pela primeira vez na Revista Comercial de Santos, em dezembro de 1864, o já velho Canto e Melo, a certa altura, nos revela que após o Grito do Ipiranga, teria havido à noite uma comemoração no Teatro de São Paulo, na qual Dom Pedro e algumas cortesãs teriam cantado o hino da independência. Menciona-se também que foram recitados os versos ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, que fazem parte justamente do estribilho do Evaristo. E, portanto, a poesia já era conhecida naquele tempo em São Paulo.
Daí se consolidou a ideia de que Dom Pedro teria composto o hino no próprio dia da independência. No entanto, 14 anos depois, a revista do IHGB republicou as Memórias de Canto e Melo com algumas notas acessórias do próprio autor, e nelas surge a informação mais precisa de que o hino cantado em São Paulo teria sido, como era de se supor, o hino constitucional de Dom Pedro, aquele composto em 1821, apenas com a letra ligeiramente adaptada à ocasião. Isso está claro na memória publicada pelo IHGB. Portanto, realmente o quadro, que hoje faz parte ali do acervo do Museu Histórico Nacional, não retrata a composição do hino da independência, mas esse momento de ensaio de Dom Pedro e suas cortesãs, e até a presença ali do canto e melo, a essa adaptação do hino constitucional, que depois se tornaria o hino português. O hino da independência, sob o título de hino imperial e constitucional, apareceria mesmo somente 2 anos depois, em 1824. Agora, com relação ao papel de Dom Pedro I na música, mais do que dar a ele qualquer importância como compositor, eu diria que o seu nome foi mesmo fundamental como mecenas, como incentivador da atividade musical em todos os seus gêneros, e sobretudo consolidando a cultura musical operística no Rio de Janeiro, que posteriormente, já no reinado de Pedro II e Teresa Cristina, deu origem ao principal compositor brasileiro do século XIX, que foi Carlos Gomes. Não coincidentemente, um compositor de óperas. Em 2011, eu publiquei um volume sobre a história da música no Rio de Janeiro, que você já citou, especialmente entre a segunda metade do 18 e a primeira metade do 19, e achei por bem reservar um capítulo inteiro sobre Dom Pedro e a sua relação com a música. Eu não entrei especificamente na música propriamente dita de Dom Pedro. Mas quem quiser saber um pouco mais sobre o papel do nosso imperador como grande incentivador da música no Brasil do seu tempo, eu sugiro que dê uma olhada lá no Som Social, que está inclusive disponível no Google Books. Não é um estudo definitivo, né? Sempre alguém ainda pode contribuir com novos documentos, contextualizações, mas nesse campo me parece uma referência importante sobre esse tema. Bem, e aproveitando o gancho, né, dessa visão, né, desse dado de que o Dom Pedro não só era compositor, mas, sobretudo, interessado na promoção de um repertório, sobretudo operístico, né, ou seja, a figura do Dom Pedro como mecenas, né, do cenário musical no Rio de Janeiro, eu gostaria de passar a palavra, né, para o professor Alberto Pacheco, que é cantor, que, né, tem a formação em canto, né, e gostaria de saber dele como, ao seu ver, né, a figura de Dom Pedro como um líder, né, ou seja, como um regente interessado particularmente em música, contribuiu nessa imagem que se perpetuou do Dom Pedro como um regente esclarecido. Bom, é interessante chamar a atenção a isso, porque, a meu ver, a atuação do Dom Pedro I na música, ela é, digamos, subvalorizada, ou subestimada. Aquilo que o Lino falou é, de fato, importante, deve ser lembrado aqui. Ele tinha a sua atividade musical como compositor, né? Como eu já disse, ele compôs 4 hinos, desses hinos, ainda é um hino nacional brasileiro, enquanto que um outro hino dele foi o hino nacional português,
durante todo o período do século XIX, praticamente, né, o período monárquico no século XIX, foi um hino do Dom Pedro, ou seja, ele foi um compositor que teve relevância, só pelos seus hinos já seria um compositor de relevância, mas também compôs outras coisas. Nós temos aí o material dele guardado nos arquivos, missas, Te Deum, uma série de repertório que é pouquíssimo conhecido e que tá aí guardado nos acervos. Há algum repertório que, inclusive, ainda carece de confirmação se é de fato de sua autoria, algumas coisas meio misteriosas, como o hino da maçonaria no Brasil, que atribuem a ele, mas que não é possível ainda dizer claramente se é ou se não é do Dom Pedro. Há também um caso interessante de uma marcha que se usa na Argentina para as entradas do presidente, e que teoricamente a tradição diz que teria sido uma composição do Dom Pedro que foi roubada e foi levada para a Argentina. Enfim, há uma série de histórias ainda por se esclarecer em torno dessa produção musical do Dom Pedro, que é uma produção interessantíssima e que ficou um pouco, digamos, de lado, em parte por esse preconceito que eu digo que há em torno de um imperador. Como é que o imperador era também um compositor? Cria-se, digamos, uma certa falta de credibilidade, né? Não é possível que uma pessoa que, além de imperador, compunha. Então, isso criou, de certa forma, um certo distanciamento com essa obra, digamos assim. E tem esse lado, obviamente, de compositor, que é importantíssimo, e tem esse outro lado, menos conhecido ainda, ou menos discutido, ou falado, publicitado, que é esse que o Lino chamou a atenção, de que ele foi um grande mecenas. Quando o Dom João VI volta para Portugal e fica aqui o Dom Pedro, ele manteve essa vida cultural, vida musical bastante ativa no Brasil. Isso foi uma responsabilidade que a gente pode atribuir a ele em grande medida. Ele manteve o teatro de ópera com produções, ele manteve a Capela Real também com produção, com a sua orquestra, com seus cantores, e de fato, isso fica evidente quando ele, em 1831, vai para Portugal de volta. A produção musical no Brasil sofre, pelo menos no Rio de Janeiro, sofre bastante porque pela falta justamente desse mecenas. Então, nós temos aí, durante o período regencial, uma produção musical bastante diminuída, justamente pela falta desse imperador, que era, digamos assim, um grande motivador das atividades musicais no Rio de Janeiro. Bem, e encaminhando para o final desse podcast, né, eu gostaria de passar também uma pergunta, né, a palavra para o professor Lino. Lembrando que durante a era Vargas, Gustavo Capanema, que então era ministro da Educação e Saúde, nomeou uma comissão com a finalidade de fixar o conjunto de hinos brasileiros de acordo com seus originais. Essa comissão, da qual participou Heitor Villa-Lobos, resolveu estabelecer como hino oficial da independência a composição de Dom Pedro, e não a de Marcos Portugal, embora esta última tenha precedido historicamente a do imperador, e tenha sido composta no ano mesmo de 1822, o que não é o caso da que se tornou oficial, como já foi falado aqui. Então, a pergunta que se gostaria de fazer sabe-se algo sobre os trabalhos dessa comissão? E a participação de Villa-Lobos nessa comissão, como se deu? Bom, essa comissão foi instalada em abril de 1937 e trabalhou até julho daquele ano. Ao que parece, com o intuito
de sistematizar o que já previa uma lei do ano anterior, lei de 1º de outubro de 1936, a qual, como parte da política nacionalista de Getúlio, tornava obrigatório em todo o país, nos estabelecimentos de ensino e associações de fins educativos, o canto do hino nacional. De acordo com essa mesma lei, ficavam adotados para a execução do hino a orquestração de migués, instrumentação para bandas do tenente Antônio Pinto Júnior, e, além disso, dispunha sobre o tom original da obra, si bemol, e, no caso do sendo cantado, em fá. E aí se utilizava o trabalho de Alberto Nepomuceno. A comissão realmente contou com a presença do Villa-Lobos, que naquela época era superintendente de educação musical da prefeitura do Distrito Federal, Rio de Janeiro, né? Contou com 2 representantes músicos das Forças Armadas, o professor Andrade Muricy, que foi o relator, e o maestro Francisco Braga, presidente. Ainda participaram da comissão os poetas Manuel Bandeira e Olegário Mariano, para tratar especificamente da letra, que havia sido oficializada em 1922, na época do centenário. Concluídos os trabalhos, foram sugeridas, por meio de um esboço de projeto de lei, algumas mudanças. Na adaptação vocal de Nepomuceno, propôs-se uma execução mais original e marcial do hino, que naquela época estava muito romantizado. A unificação da tonalidade para Fá e o estabelecimento de um concurso de orquestração, não apenas para sistematizar os arranjos em Fá, como para também eliminar tanto os excessos da orquestração do Leopoldo Miguez, quanto um verdadeiro absurdo que estava ocorrendo na época, que a maior parte das bandas militares do Brasil estariam utilizando uma orquestração inglesa e anônima do hino. E ainda se sugeriu a supressão total da segunda parte da letra do Osório Duque Estrada, aquela que é iniciada pelo polêmico verso deitado eternamente em berço esplêndido. Quanto ao Villa-Lobos, este contribuiu especialmente na correção de inúmeros erros de execução vocal. Já em relação aos outros hinos, não se tem notícia de qualquer trabalho desenvolvido. Mas, no que diz respeito especificamente ao hino de Dom Pedro, seria possível afirmar 2 coisas em relação a essa época. Que a forma atual da melodia teria sido confeccionada em 1922, como parte dos trabalhos da Comissão Executiva de Comemoração do Centenário da Independência. Só aí fica a dúvida de quem teria feito essa reconfiguração da melodia do hino da independência. Alguém provavelmente da Escola Nacional, Braga, ou, enfim, aí fica a dúvida, teria que se pesquisar a respeito. E, em segundo lugar, por último, né, seria interessante comentar que até hoje o hino da independência ele se mantém apenas oficioso. Ele não aparece assim claramente em nenhuma lei brasileira. Tanto que em 1982, o então deputado Cunha Bueno, deputado federal, apresentou um projeto de lei no Congresso Nacional no sentido de tornar finalmente oficial a composição de Dom Pedro I. Porém, o projeto foi arquivado e o hino continua sem uma regulamentação definida. Se percebe, então, não é, Lino, que se consolidou aí, já na era Vargas, aquele processo de atemporalização e de fixação do hino, do qual falou o Alberto, e que vai contribuir para a sua monumentalização, ainda que oficiosa, como você bem afirmou.
Nós chegamos aqui ao fim do nosso podcast, O Hino da Independência, a história de um imbróglio, e eu agradeço imensamente a presença dos convidados, dos professores Lino Cardoso e Alberto Pacheco, nessa conversa. E muito obrigado aos nossos ouvintes. Esse foi mais um episódio da série A Independência como Monumento, da crítica à celebração, da resistência à aceitação, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em História da Arte da UERJ e financiado pela FAPERJ.